Oi, boa noite. O que dá para fazer em 3 minutos, hein? Um macarrão instantâneo? Vamos pensar em algo de mais impacto, né? Difícil lembrar assim, mas eu tenho um exemplo. Em 3 minutos dá para evitar um incêndio florestal que ainda poderia invadir lavouras e pastos e trazer mais prejuízos para o Brasil, sabia? É possível com inteligência artificial, tecnologia criada aqui mesmo. Hoje nós vamos conhecer. Esse é o Planeta Campo Entrevista, que recebe o Osmar Bambini, CIO e cofundador da startup 1,5 Grau. Ele já está aqui comigo. Boa noite, Osmar. Boa noite, Pablo. Osmar, eu queria que você explicasse para o nosso público, não eu, por que é importante a gente entender essas tecnologias que preservam as florestas? Por que é importante para o agronegócio? Muito bem, Pablo. A academia, os pesquisadores têm trazido informações importantes do impacto das florestas na agricultura e na nossa vida. E a manutenção das florestas como um grande potencializador da capacidade produtiva do agro, né? Seja da pecuária, seja da agricultura de plantio. As florestas são fundamentais para um ciclo saudável e também um menor custo de produção. Então, dentro dessa visão, o agricultor, o pecuarista, tem o potencial de ser um dos maiores aliados, como grande parte deles já são, da preservação das florestas e da manutenção da biodiversidade nas áreas onde eles produzem. Existem alguns pontos aí, né, Osmar? Eu também não sou biólogo, mas a gente pode falar sobre isso, porque a gente lê bastante sobre, até o produtor também já sabe, né? O quanto que a biodiversidade ela é importante, né? Os animais mesmo, o quanto que eles espalham, por exemplo, de sementes por toda a terra, né? As próprias árvores, o quanto elas são importantes porque fazem sombra, mantêm um microclima na região onde estão melhor, elas conseguem manter que a água fique mais próxima da superfície para que as lavouras que têm plantas de raízes curtas consiga se desenvolver melhor ainda, né? E também, é claro, hoje em dia nós temos a floresta como um capital do Brasil e do nosso produtor, né? Sim, perfeito. Além disso, é a capacidade dessa floresta, desse microbioma, dessas espécies, aumentarem a capacidade produtiva da própria propriedade. E também como o mundo olha para o Brasil hoje como um grande potencial dessa manutenção de vida. E como transformar esse guardião, eu poderia dizer o agricultor e o pecuarista como um possível guardião dessas áreas, porque elas também deveriam trazer para eles remuneração e lucro, porque ele não deixa de, ao proteger uma floresta, plantar a floresta e prover serviços ecossistêmicos muito importantes, que são inseparáveis do ponto de vista planetário. Então isso deveria ser olhado e esse movimento de preservação das florestas ser endossado pelos mercados financeiros e capital, aonde esse proprietário guardião da floresta seja melhor remunerado por esse serviço que ele presta. E realmente ser remunerado não só porque ele preserva e assim agradou quem quer essa preservação, né, Osmar? Também, quando ele preserva, faz um bem para toda uma comunidade, se a gente até não pode falar de um planeta mesmo, porque tudo está ligado, né? É um ciclo, né, Osmar? Mas esse tema, às vezes, até das florestas, acaba sendo um tabu, muitas vezes, no agro. E eu acredito muito que isso deve mudar simplesmente por isso. Porque o agro é que preserva, né? De que forma que hoje em dia empresas como a que você trabalha, né, fundou, vê também, né, apesar de ser, diríamos, ambientalista, é a favor do agro e percebe como isso não tem como ser desconectado ou estar em opostos, né? Sim. Existe um movimento no Brasil que é a Coalizão Brasil Clima e Agricultura,
que traz justamente essa inseparabilidade na raiz do seu propósito. Eu acredito nesse movimento como um movimento crescente do entendimento dessa inseparabilidade, que foi muito bem discorrido pela Vandana Shiva, né, nos seus livros, de como que a gente é inseparável justamente. E isso que você falou, é um bem comunitário. Não é só preservar a floresta, mas uma floresta de pé, dependendo da região, por exemplo, Pantanal, Bonito, são regiões onde a floresta de pé, a vida pujante, traz recursos para o turismo e para a comunidade que vive lá. A gente pode fazer com que a floresta seja um grande aliado de uma sociedade mais bem estruturada, de uma sociedade mais próspera, e eu acredito que tudo, assim como você falou, é inseparável. Então, eu acredito muito nessa união e nessa coalizão de forças, e não a polarização de forças. Sim, verdade. E estão existindo, se criando, né, muitas tecnologias para que a gente evite esses incêndios, né? A de vocês tem um diferencial aí, que eu citei inclusive na abertura, de que consegue, né, mostrar um foco de incêndio em 3 minutos depois que ele começou. De que forma que isso acontece? Bom, nós desenvolvemos uma plataforma que nós batizamos de Pantera. O Pantera, ele é uma plataforma que traduz os fundamentos do enfrentamento aos incêndios florestais em tecnologias. Quais são os fundamentos do incêndio florestal? A prevenção, a detecção e a resposta rápida. Isso tudo vai gerar dados analíticos e também a possibilidade da análise de impacto. Então, quando a gente fala da prevenção, existem as tecnologias onde os mapas de risco vão dizer diariamente áreas propensas a qualquer ignição se transformar em um incêndio de grandes proporções. A gente fala de umidade, menos de 30%, vento acima de 30% e temperatura acima de 30%, de 30 graus. Essa matemática, junto com a pressão antrópica, pode gerar dias críticos onde esse fogo pode virar um fogo descontrolado. A partir daí, as brigadas são bem posicionadas, e toda a atenção para aquela área é ampliada. Aí que entra a parte da detecção rápida que você falou. A detecção é feita através de câmeras de alta resolução, que são instaladas em cima de torres de comunicação, independentes de energia, independente em transmissão de dados, e toda essa informação é enviada para uma central integrada de gestão, normalmente do proprietário da terra e para esse time deles que atua. Então, florestas plantadas, grandes plantações de cana-de-açúcar e agora também um processo nosso que começa com a soja e também um processo ambiental dentro do Pantanal, patrocinado pela JBS. Então, a partir dessa detecção automática e rápida, esse proprietário pode atuar de maneira efetiva, porque o sistema também determina a localização exata do foco. E o proprietário consegue entender a importância daquele talhão e o nível de esforço que ele vai ter que colocar. Então, dentro da plataforma de gestão, a partir dessa detecção automática, começa a resposta rápida. Onde que está a brigada mais próxima? Quais são os recursos necessários? Eu tenho vizinhos, qual que é o telefone desse vizinho? Ele tem um trator para já ir fazendo um acero? Como é que eu mobilizo essas comunidades ao entorno do combate rápido? Porque eu tenho que detectar no máximo em 3 minutos, mas ao mesmo tempo sair rápido e certo para o foco, sem perder tempo para descobrir o que está acontecendo quando eu chego lá. Então, acho que essa é a grande diferencial, que a gente fala que o nosso objetivo é apagar, o fogo começa, qualquer foco começa, podendo ser apagado com a sola da bota. E o fogo não espera. Então, a partir daí, é onde a gente ampara todo o nosso mecanismo, que vão gerar dados depois de governança, quanto foi reduzido em brigada, em perda produtiva, quando, assim como você citou, invade a área produtiva, isso acontece demais, e depois o impacto ambiental que isso evitou, né? Emissões de CO2, impacto em biodiversidade. O quanto essas informações, inclusive, podem, você já citou, né? Ajudar nessa governança e até mostrar o quanto essa propriedade ou essa agroindústria ela é eficiente e pode alcançar aí bons índices ESG, inclusive. Exato. E o mercado ele vem favorecendo essas empresas que têm adotado políticas ambientais mais transparentes.
Então a nossa ideia é oferecer mecanismos para que todo esse esforço do produtor que investiu num sistema para mitigar riscos possa ser beneficiado. É honesto e é justo que quem se esforça para que isso aconteça tenha um olhar melhor, porque está resolvendo um problema global, não só um problema local. Né? Evitar que hoje os incêndios florestais, Pablo, não sei se você sabe, no Brasil eles chegam a ser o fator de maior índice de emissões. Eles ultrapassam o desmatamento, ultrapassam a indústria do petróleo em anos mais secos, chegando a 34%. Então é um fator grave. E hoje no mundo, os incêndios florestais representam 20% das emissões de CO2. Então é grave. E quando nós atuamos nesse ponto, é tirar a emissão da fonte, sem ter que transformar, por exemplo, quando a gente quer transformar uma indústria de mineração ou petroquímica, vão ser necessários anos e bilhões, se não trilhões, para que esse modelo seja um modelo com emissões zero, vamos falar assim. Na questão do fogo na floresta, é só parar de queimar. Então a ideia é um movimento rápido. Sim. E um fator que cada vez mais impacta o mundo. Pode ser bastante prático e ainda assim faz um grande diferencial na nossa produção, na nossa saúde, e a prova disso são as parcerias que a 1,5 Grau já conquistou, principalmente com agroindústrias, as maiores do Brasil. A gente fala sobre isso já já. Tá ok, Osmar? Muito bem. Até mais então. Planeta Campo Entrevista hoje com Osmar Bambini, que é CIO e cofundador da 1,5 Grau. Vamos retomar nossa conversa explicando esse nome rapidamente, 1,5 Grau. Acho que muita gente está curiosa. 1,5 Grau surgiu de um trabalho interno nosso, desculpe, relacionado a qual era o nosso propósito. Então, nessa meta até 2030, existe os danos que o aquecimento global, ultrapassando 1,5 Grau, poderiam causar a nível de extinção de espécie, comprometimento de cidades litorâneas e uma série de outros problemas de impacto negativo que essa temperatura, além de 1,5 Grau, poderia causar. E como nós estamos, assim, um dos maiores, dentro dessa questão que nós conversamos, que as emissões dos incêndios impactam diretamente o aquecimento global, então, a partir daí, surgiu esse nome muito interessante que todos que participaram desse processo criativo entenderam que representava a nossa missão, o nosso propósito. Então, a gente trouxe o propósito para o nosso nome e ficou muito mais fácil de identificar o que nós podíamos oferecer na questão ambiental. Verdade, a partir daí a startup acho que deu um pulo, né? Sim. Um pulo só realmente de avanço, não de graus Celsius, porque 1,5 Grau, por favor, né? Na realidade não é objetivo só de vocês, tem que ser de todos nós. Se passar de 1,5 Grau, muita coisa pode mudar, inclusive na geografia do agro. Muitas agroindústrias do Brasil, né? As grandes, inclusive, já compraram a ideia de vocês, né? E como é que estão essas parcerias? Inclusive eu já soube, já me atualize, né, porque eu sei que vai mudando rapidamente, 3 milhões de hectares, né, que são então geridos a partir dessa tecnologia. Sim, hoje nós estamos com 7,7 milhões de hectares. Meu Deus, e esses dados aqui eu acho que não tem nenhum ano. Já dobrou a expansão, né, de vocês. Sim, teve um grande avanço no Pantanal, que é um primeiro projeto que não é produtivo, é um projeto ambiental, patrocinado pela JBS, que tem a missão de realmente proteger o bioma e que agregou para o nosso número 2,5 milhões de hectares. Então, hoje, em florestas e áreas de reserva, nós temos 3,5 milhões de hectares e 4,2 em áreas de floresta plantada e agricultura. Tá certo. E tá aí uma prova, inclusive, né, Osmar, do quanto essas empresas grandes aí e que elas realmente já operam com índices ESG, né, para poder capitalizar, está aí uma prova do quanto essas tecnologias elas são necessárias para o agronegócio, né? Sim, é um fator que mostra a aderência e o impacto positivo da tecnologia nessas grandes empresas é que os contratos que foram iniciados em 2016 foram todos renovados agora, nesses anos que vieram. Então, isso mostra que a tecnologia ela é menor do que a perda. O custo da tecnologia é um custo inferior, muito inferior, ao prejuízo que a perda produtiva
e o que vem com ela, né, na questão até mesmo de leis que podem prejudicar o proprietário rural, ela tem ajudado demais. Então isso é muito, muito bom para a gente, né, ter esse reconhecimento e saber que nós estamos causando impacto positivo nessas áreas produtivas. Ver a união é o que é mais legal. Agora, Osmar, eu peço para que você preste atenção no nosso telão, porque vai surgir aí uma nuvem com tags. São aquelas palavras, siglas, abreviações, né, que vão surgindo ao longo do tempo com a sustentabilidade. São muitos, né, alguns em inglês, em português. Às vezes a gente mistura tudo, né? Uma frase tem palavra em inglês e português, né? Porque o tema é novo. Você quer escolher alguma aí de que você acha que é importante a gente discutir mais? Aí você escolhe então agora um subtema aqui da nossa entrevista. Essas siglas são tão interligadas, né, dentro da inseparabilidade que fica difícil de escolher. Mas eu acredito que a ESG embarca muito desses temas que estão aí espalhados na tela. Uhum. Então, eu acho que a gente pode ir para essa área. Para quem ainda não percebeu, o ASG nada mais é do que o ESG no nosso português. Perfeito. Né? Ambiental, social e governança. Por que é importante a gente falar mais sobre isso, você acredita? Porque desde o termo forjado nos anos 90, que é o Triple Bottom Line, que traduzindo para português é linha tríplice de base, que envolve aspectos financeiros, sociais e ambientais, isso tudo foi tratado de uma maneira, cada tema foi sempre tratado de maneira independente. Quando a gente olha agora o ASG, que eu gosto de brincar que ele é um neto do Triple Bottom Line, porque ele trata dos mesmos temas, mas com uma outra abordagem, é muito importante que isso seja como se fosse um DNA, uma hélice inseparável do social, do ambiental e da governança. Por quê? Porque quando a gente fala do aspecto social, enquanto houver miséria, não vai haver preservação ambiental. Enquanto as comunidades pobres não tiverem como ter recursos, não dá para cobrar que elas não impactem de maneira negativa o meio ambiente, porque é uma questão de sobrevivência. Então, para se tratar um problema ambiental, é muito importante se tratar um problema social. Mas, ao mesmo tempo, aí que é a grande sacada, eu não posso resolver um problema social agravando um problema ambiental. Vou dar um exemplo. Por exemplo, foi levantado que eu preciso levar uma estrada para atender uma comunidade que tem um mau acesso ao transporte. A partir daí, eu causo um dano ambiental em um bioma muito importante que aquela estrada vai passar por cima, que vai, vamos falar assim, genericamente, pode acabar com a população de um sapo que mantém uma espécie de uma doença, ou doença de Chagas, ou o que quer que seja. Ou seja, por afetar o meio ambiente, eu vou ter depois uma rebordosa, pode-se falar assim, de saúde pública e de impacto ambiental, que pode gerar um problema muito maior. Então, quando eu crio esses mecanismos, eu tenho que entender que eles são interligados. Então, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental também vai gerar uma boa governança financeira, e esse recurso, ao invés de ele ser usado para resolver problemas, ele vai ser usado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, a Quercus e a Acréscimo, que são duas associações, fizeram um estudo mostrando que a prevenção dos incêndios florestais é 6 vezes menor do que o custo de mitigação. A gente tem visto o que aconteceu na Califórnia, são bairros inteiros dizimados pelo fogo. Isso é um valor incomensurável, emocional, saúde, são problemas graves e econômicos também. O problema de saúde pública foi agravado com a pandemia, mas problemas respiratórios, problema de intoxicação de reservatórios de água, isso tudo vem... E problemas emocionais, crianças que crescem em área de incêndios recorrentes, têm certos problemas emocionais que elas vão levar para o resto da vida. Então, tudo isso não pode ser separado. Eu acho que a visão do ASG, as empresas elas não têm que acreditar que, ao falar ESG, um passe de mágica vai acontecer e as coisas vão ficar bonitas. Tem que ser na prática, não pode haver greenwashing. Tem que ver os erros que o Triple Bottom Line cometeu, que o próprio criador do termo veio trazer, e entender que a gente, no ESG, não vai ser um mecanismo para se aparecer bonito, mas que realmente venha resolver problemas dessas 3 naturezas. E que não faz bem, né, para uma empresa, para um governo, tudo isso é só para fazer bem
para nós mesmos e também para as próximas gerações também, né, Osmar? Perfeito. Agora, antes de a gente se despedir aqui, queria também que você comentasse para a gente o que vai aparecer no telão agora, depois de tudo que você comentou para a gente, né? Quero saber a visão do Osmar, se ela é otimista, o nosso planeta em 2032, daqui 10 anos, como é que você imagina? Olha, agora na Europa, quando a gente foi para a COP, eu vi um movimento muito interessante acontecendo lá, um movimento liderado principalmente por meninas, então eu diria que é um movimento feminista, ambientalista, e que realmente vem cobrado essa visão mais transparente dos governos e das empresas. Eu acredito que existe muito uma transferência de culpa para as pessoas, olha, faz a sua lição de casa, recicle e tal, mas existe também uma atuação dos governos e das empresas em assumir parte dessa culpa e a gente dividir o que a gente pode fazer. Ou seja, as pessoas vão atuar em transformações políticas no consumo, porque as empresas vão deixar de vender para essa geração que está chegando nos próximos 10 anos. Então as empresas vão ter que mudar. O tempo, acredito que nós estamos atrasados. E quando eu vejo investimentos de $1 trilhão em subsídio a empresas de combustíveis fósseis, isso também é um pouco assustador, isso acontecendo da COP para cá. Então, eu me coloco nesse lugar onde eu acredito que existem mecanismos reais para uma transformação socioeconômica, porém, eu vejo que nós ainda estamos mantendo alguns privilégios e algumas... porque o que eu digo, quando você sente na pele o que é o sofrimento de não ter água, de não ter comida, você começa a sentir na pele que isso precisa mudar. Então, eu acho que esses grandes empresários que estão isolados em grandes arranha-céus, sem essa conexão com a realidade, eles precisam ter uma noção da realidade. O que está acontecendo para quem é miserável? O que está acontecendo para quem é pobre? Então, eu acho que nos próximos 10 anos, nós temos esse desafio de sensibilizar e de transformar a nossa sociedade política e econômica, porque é daí que vem essa questão da diferença de equalidade, né? A inequalidade vem dessas forças que atuam em conjunto. Então, como que nós, como sociedade, conseguimos a disruptura do modelo que é mantido há mais de quase 1000 anos. Então, esse é o nosso desafio. A gente tem que transformar 1000 anos em 10 anos. Sim. É duro, é difícil, porém não é impossível. As tecnologias estão aí. Sim. E também, quanto mais gente se envolver, talvez mais rápido a gente consiga, né, Osmar? Perfeito. Muito obrigado por ter vindo, foi muito legal esse bate-papo, sucesso para você e venha contar sempre novidade para a gente. Obrigado, é um prazer, Pablo. Obrigado então, até mais. Para você também, muito obrigado pela companhia, até mais.